Bom, irmãos, este ambiente. É muito bom estar aqui, sentir a presença de Deus neste lugar. Neste momento nós vamos ouvir a poderosa palavra do Senhor. E com muito prazer, Enzo, eu quero te convidar para vir aqui. Aleluias. E o Enzo foi convidado hoje para estar aqui nos ministrando a poderosa palavra de Deus. E é um prazer ver Deus levantando pessoas novas, pessoas que têm se disposto a colocar a vida na mão de Deus. Eu quero perguntar à igreja, você quer receber o Enzo com prazer nesta noite? Não tinha jeito, Alessandra, da irmã não vir aqui. É o filho da irmã Alessandra, vai estar ministrando, e é muito bom quando a gente vê nossos filhos sendo usados pelo Senhor. Quantos querem receber o Enzo com muita alegria nesta noite? Digamos amém? Amém. Ministre, Enzo, aquilo que Deus propôs ao seu coração. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Cadê o povo cheio de Deus aqui, cheio da presença do Espírito Santo de Deus, que está movimentando aqui neste lugar? Gostaria de convidar os irmãos para abrir juntamente comigo no primeiro livro das Crônicas. Capítulo 12 do primeiro livro das Crônicas, verso de número 8. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele tem uma palavra de fortalecimento para a vida dos irmãos aqui nesta noite. Enquanto os irmãos vão localizando na sua Bíblia, eu gostaria de externar minha gratidão primeiramente a Deus, de poder estar aqui cultuando com os irmãos, também poder estar aqui externando a minha gratidão a Deus pela vida do pastor Edson. Muito obrigado pela confiança. Irmão Aparecido, que me fez o convite naquele dia, me fez o convite, e ele nem sabia, né, guiado pelo Espírito Santo, que eu já tinha uma mensagem para culto dos homens, que eu estudando a Bíblia, né, a gente tem esse hábito, graças a Deus. Peguei, fiz um esboço de uma mensagem, eu falei, essa mensagem aqui é para culto de homens. Aí logo na mesma semana o irmão Aparecido fez este convite, então eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele tem algo para falar o coração dos irmãos aqui hoje. Glórias a Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui e ele está promovendo curas, ele testificou isso no meu coração hoje aqui. Deus está trazendo alegria novamente a corações feridos. O Espírito Santo de Deus está restaurando vidas hoje aqui. Então fique ligado, fique atento, não fique disperso, porque o Espírito Santo de Deus, ele pode te tocar aí agora no seu lugar. Glórias a Deus. Os irmãos acharam? Dos gaditas apoiaram Davi na fortaleza do deserto. Eram homens valentes, homens de guerra para lutar, armados de escudo e lança. E aqui é o detalhe do texto que eu quero dar mais ênfase na mensagem. Seus rostos eram como o rosto de leão. Eles eram ligeiros como a corça sobre os montes. Antes de terminar aqui essa parte, quero fazer uma oração aqui, mas peço que os irmãos, é uma mensagem para culto de homens, mas a gente fica carregado de falar isso. É tanto para adolescentes, para as irmãs. Então pegue as lições aqui, se eu falar homens, pega também para mulheres, porque é a lição da Bíblia, a Bíblia é para todos. Então guarda isso para o teu interior, que o Espírito Santo de Deus, ele vai falar no teu coração. Seja homem, seja mulher, seja um jovem mais novo, guarde isso. Vamos fazer uma oração? Espírito Santo de Deus, muito obrigado pela condição de estar aqui ministrando a tua palavra que é vida, a tua palavra que é abundante, a tua palavra que é gloriosa, a tua palavra que é poderosa, a tua palavra, ó Deus, que quando entra no ambiente muda destinos de corações, transforma vidas, a tua palavra que é poderosa, que quebra o arco, a tua palavra que esmiuça a penha, a tua palavra que é viva e eficaz, mais cortante do que a espada de dois gumes, apta para discernir
discernir pensamentos, vai na divisão de alma e espíritos, juntas e medulas, no nome do Senhor Jesus Cristo, enquanto a tua palavra estiver sendo pregada, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, que se mova aqui neste lugar, e eu te dou liberdade, Espírito Santo. Se quiseres curar, fique à vontade. Se quiseres, enquanto estiver ministrando, batizar no teu Espírito, fique à vontade, Espírito Santo. Se quiseres libertar enquanto estiver ministrando, fique à vontade, pois o Senhor é o Senhor da igreja e tem liberdade para atuar neste lugar, no nome de Jesus Cristo. A igreja que acredita, amém. Assim que eu cheguei aqui nesse lugar, o Espírito Santo de Deus, ele testificou algo ao meu coração, que ele quer levantar pessoas valentes para o seu reino. Deus, ele está trabalhando em valentes que estão dispostos com o quê? Dispostos a carregar a causa do reino, porque de tantos os símbolos que a gente tem como igreja, um dos símbolos que temos é como soldado de Cristo Jesus. E um bom soldado de Cristo Jesus, ele não arreda no momento da batalha, ele não para, ele não paralisa, mas ele segue para o alvo, sabendo que a vitória já veio do Senhor. E nesse contexto aqui, Davi, ele está prestes a ser eleito como rei sobre o povo de Deus. Davi, ele estava prestes a assumir o seu reinado. Davi, ele estava prestes a assumir a posição que Deus, ele tinha para a sua vida. Davi, ele estava prestes a embaixar um reino. Davi estava prestes para estabelecer um reino. Davi, ele estava pronto para fundar um reino. Mas como todo rei que funda um reino não se consiste só de rei, porque rei também precisa de seus valentes. E a gente vive um momento, este momento é hoje, este momento é presente, que o reino de Deus, ele é chegado. É chegado o reino de Deus, e Deus, ele está à procura de seus valentes, comprometidos com a sua obra. Deus está à procura de valentes que não arredam o pé, valentes que permanecem firmes no foco. E uma coisa que eu acho interessante, que Davi, na sua caminhada, ele se encontra com muitos homens valentes, mas existem valentes que se destacam. No meio de muitos valentes existem os valentes que são reconhecidos por sua valentia, certo? Mas também existem valentes que se destacam. Por que se destacam? Porque carregam uma virtude que outros não têm. E Deus, ele está separando valentes aqui nesta noite para cumprir uma missão que não é uma missão de ser igual, mas para fazer a diferença mesmo. Deus, ele está levantando pessoas aqui para não ser pessoas que vão ficar na mesmice, mas são valentes de Deus que farão a diferença onde quer que for. Deus, ele tem para levantar para esta igreja, para este tempo, homens, mulheres de Deus que são valentes que se destacam. Se destacam em que sentido? Se destacam por carregar virtude, não é se destacar por assumir microfones, não é destacar porque está na frente de qualquer obra. Não, sabe por quê? O Espírito Santo de Deus, antes de vir aqui, ele estava palestrando a respeito de um homem chamado Obadias. Não Obadias o profeta, Obadias do tempo de Elias, quando Elias ele vai ter um encontro quando Acabe quer ter um encontro com Elias, ele manda chamar quem? Chama um homem chamado Obadias. Primeira coisa que acontece quando chama Obadias, o texto apresenta um currículo. Valente de verdade tem currículo. Deus está levantando valentes como Obadias nesta noite aqui. Homens de Deus, mulheres de Deus que escutam esta mensagem nesta noite, priorize não ser como um Elias. Precisamos de Elias. Deus levanta Elias, mas para todo Elias também é necessário um Obadias do Senhor, porque enquanto Elias está no Carmelo, Obadias ele está cuidando de profeta no secreto. Enquanto Elias está vitorioso, Obadias também está cuidando da causa do Senhor, protegendo os valentes e profetas de Deus. Deus, ele levanta aqui Obadias que tem currículo no secreto.
Uma coisa que eu acho interessante, que quando Deus ele fala que vai colher a Ezequias, Ezequias ele vai diante do templo do Senhor, vai diante da casa de Deus, para suplicar a Deus, para que ele tenha vida. O que Ezequias ele apresenta para Deus como um argumento em sua oração? Simplesmente ele apresenta para Deus currículo. Deus está levantando homens de currículo aqui, porque quando você precisar de algo para apresentar diante do Senhor, você não vai chegar lá diante do trono da graça como um qualquer um, não. Você vai apresentar como um homem que tem currículo diante de Deus, um homem que tem uma história diante de Deus, uma mulher que tem uma história diante de Deus. O Espírito Santo de Deus está movimentando crentes aqui para ter currículo, para ter história, para ter secreto, para ter sinceridade onde o homem não vê, porque ter sinceridade aqui é muito fácil. Agora no secreto, no calado com Deus, só quem tem coração de Gade, só quem tem coração de Obadias, que consegue manter firmado. Já que eu adentrei em Obadias, vou ficar um pouquinho aqui, porque o Espírito Santo de Deus tem um propósito, está tocando no meu coração para falar a respeito dele. Obadias, ele tem currículo. Detalhe, Obadias, ele não se destaca por estar nos holofotes. Obadias, ele se destaca por manter as suas virtudes no secreto, e no calado, ele sustenta profeta. Deus está separando homens e mulheres, isso é muito sério. Deus está separando homens e mulheres que talvez não se destacam, mas conseguem cuidar de profetas no secreto. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O seu serviço é importante quando você libera uma palavra para alguém que está desanimado. O seu serviço é muito importante no reino de Deus quando você é usado para ir na casa de alguém, para levar uma palavra, para levar uma oração. Talvez você não se destaque fazendo isso, mas você está sendo um Obadias do Senhor, está sustentando o profeta no calado. Eu creio numa congregação de Obadias, talvez não sei se vão ficar famosos, mas vão cumprir a sua missão, serão homens de sucesso perante o Senhor, porque cumpriram o seu papel diante de Deus. Cadê os Obadias do Senhor aqui nesta noite? Eu quero ser um Obadias do Senhor Deus. Eu quero ser um Obadias de Deus. Eu quero sustentar homens, profetas no secreto. Eu quero trazer a cumprir a minha missão, ser um homem de sucesso diante do Senhor Deus. Mas voltando aqui para o texto. Quem vem ao encontro? Valentes que se destacaram no texto. Os filhos de Gade, eles foram chamados mesmo para essa questão da batalha. Nenhum dos filhos de Israel se destacava tanto como eles, porque já foi liberada uma palavra diante deles nessa questão. Quando Jacó vai abençoar todos os seus filhos, ele libera sobre Gade uma bênção especial. E Gade seria como uma serpente que fere o calcanhar dos cavalos, porque são pessoas que têm destreza para a batalha. Deus está levantando homens e mulheres de Deus que têm destreza para a batalha, porque tem a ligeireza de apanhar no calcanhar e derrubar cavalos, porque talvez uma cobra comparado a um cavalo não é... A cobra é um pouco pequeno, o cavalo é grande, mas tem um golpe certo que é capaz de derrubar o inimigo. Talvez não seja muito grande, talvez não seja muito forte, mas tem o golpe certo da parte de Deus. É eficiente na obra que faz. Gade tinha uma bênção especial para isso. Gade tinha uma bênção da parte de Deus liberada para isso. E vai apresentar o texto... características muito importantes a respeito dos gaditas. Eles apoiaram Davi, primeira característica de um homem valente, de uma mulher valente. Apoiaram Davi na fortaleza do deserto. A primeira característica de um homem valente, de uma mulher valente de Deus, é que, assim como os gaditas apoiaram Davi na fortaleza do deserto, homens valentes e mulheres valentes apoiam a causa do rei, mesmo estando no deserto. Isto é algo muito sério da parte de Deus, porque é muito fácil, quando está tudo bem, a gente vir aqui apoiar a causa do reino de Deus, viver em obediência. Mas uma coisa é quando a gente está no deserto.
porque desertos são necessários. Jesus Cristo, ele passa por um deserto. O povo de Israel, até chegar na terra prometida, ele passa por um deserto. Porque deserto é preparo, deserto é amadurecimento, deserto é caminho para a recompensa da parte de Deus, deserto é caminho para chegar até a promessa, deserto é caminho para a promessa de Deus. A gente passa por um deserto, agora a nossa postura que determina como que a gente vai passar e vai ficar firme nele. Os gaditas apoiaram a Davi na fortaleza do deserto. Tem muita gente que quando chega no deserto desanima, tem muita gente quando chega no deserto esmurece a caminhada, tem muita gente quando chega no deserto para, tem muita gente quando chega no deserto fica fraco e não quer mais caminhar, mas Deus tem uma palavra para gaditas aqui hoje, que mesmo passando pelo deserto, ainda permanece firme nas causas do rei. Porque tem um segredo, está no deserto, apoia Davi no deserto, mas mesmo apoiando Davi no deserto, não está sozinho no deserto, porque está no deserto e na fortaleza. Você pode estar no deserto, mas você não está desprotegido no deserto, você está na fortaleza de Deus. Você está na fortaleza, você está no esconderijo. Há uma presença do Espírito Santo de Deus que te cobre no meio dessa provação, para que você passe por ela, fique firme nela e você consiga vencer. Primeira característica de um homem valente, como os gaditas. Eu quero ser como um gadita, que apoia a causa do rei, mesmo no deserto. Outra coisa, os gaditas, para correr, porque as horas já são avançadas, eu quero ser bastante breve aqui. Os gaditas são homens valentes, de guerra para lutar, armados de escudo e lança. Deus está levantando para este tempo homens valentes, de guerra para lutar. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor e fazemos menção do nome dele. Deus está levantando valentes que confiam no Senhor, porque quem confia no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Pode vir o inimigo, mas não será abalado. Por que não será abalado? Porque recebe força do Senhor, porque recebe força do Senhor, porque confia, e quem confia tem poder, quem confia recebe graça, quem confia recebe descanso, quem confia está firmado no Senhor, e quem está firmado no Senhor está firmado no seu espírito, e quem tem o espírito tem um rio, e o rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalado. Deus ajuda ao romper da manhã. Deus está levantando valentes nesta noite, que fluem no rio da parte de Deus e não são abalados na hora da batalha, mas vivem o amanhecer do céu. O amanhecer é algo muito profético da parte de Deus. Olha que coisa interessante, a gente precisa estar atento aos amanheceres da parte de Deus. O salmista diz: o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Olha que coisa curiosa, que eu meditando, o Espírito Santo de Deus, ele trouxe essa revelação a mim. Muitas das vezes, pastor, o sonho, o choro, ele pode durar até muito mais que uma noite. Então, parece que a Bíblia não se contradiz. A Bíblia não se contradiz, todas as verdades têm um sentido. E olha que coisa interessante, ao se tratar de noite, de dia, quando Deus ele forma o dia, ele separa o dia em duas fases. A primeira fase ele chama de dia, a fase da luz, e a fase da escuridão ele chama de noite. Então, ao se tratar de amanhecer, de noite, não se trata somente, pois eu creio também no sentido literal desse texto, mas também está se tratando, ao falar de noite e dia, de mudanças de fase. Existe fase que nós passamos, que são dias, mas por causa do cansaço da caminhada se tornam noites, e a gente fica fraco, a gente pensa em desistir, mas há uma promessa: o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Existe o amanhecer da parte de Deus. E o que é o amanhecer da parte de Deus? A mudança de fase.
E Deus tem uma promessa para essa mudança de fase, porque muitas das vezes, por causa da aflição, a gente fica preocupado em mudar de fase, por causa da incerteza do amanhã, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu tenho uma palavra sobre a sua vida: Deus não vai te depositar em uma outra fase sem antes providenciar para a sua vida o recurso necessário para que você vença nessa próxima fase. Tem recurso na outra fase. Valente de Deus confia no Senhor, porque sabe que o choro pode até durar uma noite, a guerra dura uma fase, mas vem a provisão, a providência, o escape, a vitória da parte de Deus. Manuseia escudo, está escrito, estejam revestidos com toda a armadura de Deus para resistir no dia mau. Qual é a armadura de Deus, irmãos? Sabe, capacete da salvação, coraça da justiça, cinto cingido com a verdade, preparação do evangelho, espada do Espírito e o escudo da fé. Valentes de Deus sabem lutar com o escudo, manuseiam bem a fé. Deus está levantando valentes hoje, nesta noite, eu creio nesta palavra profética, que são homens de fé, mulheres de fé, que manuseiam bem a fé, usam o recurso do Senhor. Tem muita gente que quando entra na batalha, começa a procurar recurso no homem que só Deus pode oferecer. Não procure no homem recurso que só Deus pode oferecer, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Então, quando eu entro na peleja, eu não entro no mesmo nível que o inimigo, eu não subo no mesmo nível que o inimigo, pela fé eu desço, mas quando eu desço eu vou para as regiões celestiais, então eu estou por cima. Porque quando vem a afronta, vem o inimigo, andar no mesmo nível do inimigo é eu querer responder à afronta. Andar no mesmo nível do inimigo é eu querer responder às acusações. Mas enquanto eu desço, por Deus mesmo eu sou movido para as regiões celestiais. Humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Deus não chamou você para lutar na mesma arma do inimigo, mas para usar as armas que o Senhor Deus tem confiado nas suas mãos, que são armas de fé. A fé te dá certeza de promessas que vão vir mesmo na batalha. A fé te dá certeza para mover os montes. A fé te dá certeza para você mover as circunstâncias. A fé te dá certeza para ficar firmado no Senhor. Deus está levantando homens e mulheres de fé. Cadê os gaditas do Senhor aqui nesta noite? Então glorifiquem ao nome do Senhor, exalte ao nome do Senhor, pois eu creio no poder desta palavra, que não é palavra de persuasão humana, mas é vida e espírito, é poder de Deus que tem o poder de transformar, tem o poder de curar, tem o poder de restaurar, é a palavra de Deus. Já caminhando para o final, os gaditas apoiaram Davi. Seus rostos eram como rosto de leão. Guarde isso. Seus rostos eram como rosto de leão. A gente está consciente que servimos ao Senhor Deus, que é o leão da tribo de Judá. Guerreiro valente da parte de Deus. Tem rosto de leão, porque apresenta as mesmas características do Senhor. Deus está levantando homens e mulheres de Deus, neste tempo, para fazer a diferença e para apresentarem as mesmas características que o Senhor. Paulo lhe diz aos filipenses que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Primeira característica de quem apresenta a característica do Senhor, não teve usurpação ser igual a Deus, a humildade. Deus está levantando guerreiros com humildade.
guerreiros que perseveram na humildade, mas antes aniquilou-se a si mesmo, entrega. Deus, ele levanta homens e mulheres de Deus que estão dispostos a se entregar, homens e mulheres de Deus que estão dispostos a viver uma entrega sincera na oração. Deus, ele está levantando homens de oração, porque homens de oração vivem o avivamento. Só para abrir um parêntese aqui nesta mensagem, a gente nunca se teve um tempo que a gente ansiou tanto por um avivamento. E de fato, isso é da parte de Deus, é o tempo, eu creio, pastor, que é o tempo do avivamento. Mas a essência do avivamento não consiste nos movimentos, e a gente tem uma noção disso pela experiência. Todo avivamento começa por homens de oração, mulheres de oração. A essência do avivamento não está no... Por mais que isso é muito bom, eu gosto muito disso. A essência do avivamento está quando a gente coloca os nossos joelhos no chão. Qual é o maior avivamento datado na Bíblia Sagrada? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se você quer viver um avivamento, se você quer viver um novo fervor, se você quer viver as maravilhas do reino de Deus, primeiro você tem que se entregar na oração. Deus está levantando homens de oração, homens que se entregam, homens que têm rosto de leão, que apresentam as mesmas características que o leão da tribo de Judá, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no qual toda honra e toda glória pertence a Ele, todo louvor pertence a Ele, que é o Deus Todo-Poderoso. Cadê os adoradores do Rei Jesus Cristo, que apresentam as mesmas características de Jesus? Deus está levantando imitadores de Cristo. Paulo, ele sempre priorizou isso. Ele diz: sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Deus está levantando homens que copiam Jesus. Deus está levantando mulheres que copiam Jesus. O nosso comportamento tem que ser um comportamento de Cristo. Os cristãos, quando estavam em Antioquia, lá no princípio da igreja, eles foram localizados lá evangelizando, e eles foram chamados de cristão. Eles foram chamados de cristão em vão? Não, porque tinham características de Jesus. Será que se hoje você andando no meio da rua, se fossem te localizar, será que veriam características de Jesus Cristo em você? Deus está levantando homens de Deus que apresentam características de Jesus, que parecem com Jesus Cristo, que copiam a Jesus Cristo, porque esses são os verdadeiros vencedores. E já para correr para o final, e eles eram ligeiros como corças sobre os montes. Eles eram ligeiros, como corças sobre os montes. Uma coisa que eu acho interessante a respeito da corça é que a corça é um animal muito apresentado na Bíblia Sagrada por causa do seu comportamento, por causa da sua forma de vida. Aqui está falando a respeito dos gaditas, os guerreiros que tinham ligeireza como os da corça sobre os montes. E quem já viu em algum documentário esse gado montês, o gado que fica no monte, essas corças do monte, percebe que elas não andam em terrenos muito firmados, terreno como que eu estou aqui, mas elas andam em terrenos de instabilidade, porque andar sobre o monte, não tem como exemplificar aqui, mas não está firmado, está à beira de um precipício, porque guerreiros de Deus, eles andam bem, são ligeiros, até nas instabilidades. Deus, ele está levantando homens que são como a corça, porque homens que são como a corça andam nas instabilidades. Não caem no período da instabilidade, mas anda por cima das instabilidades da vida. Deus está levantando e capacitando pessoas aqui hoje para ser como a corça, porque vai andar por cima das instabilidades sem cair, mas vai permanecer firme no Senhor.
Deus está te dando ligeireza como da corça, porque quando a corça ela está no perigo, andando na sua dificuldade, ela vai para o meio das instabilidades mesmo, porque lá no meio da instabilidade o inimigo não alcança. Talvez você pode pensar que no cenário da instabilidade é o cenário que você vai morrer, mas na verdade é o lugar do esconderijo da parte de Deus, onde o inimigo não vai te alcançar. Deus está te fazendo como a corça hoje, por isso que Abacuque ele profetiza: Jeová é a minha força, fará com os meus pés como o da corça, e me fará andar sobre as suas alturas. Quem anda nas instabilidades anda como o Senhor, porque Jesus Cristo ele andou por cima das águas. Deus está te capacitando a andar por cima das águas hoje, para andar por cima das instabilidades, porque as instabilidades, os cenários adversos, que você permanece firme, é o lugar do encontro com o Senhor, é o lugar da fortaleza do Senhor, é o lugar da força do Senhor. Deus ele sempre trabalhou nas instabilidades humanas. Jesus Cristo, para trabalhar em Paulo pelo Espírito Santo, foi necessário dar-lhe o quê? Um espinho na carne, porque Jesus Cristo ele não quer os nossos pontos fortes. Eu tenho lidado muito com isso, eu tenho visto muito isso, parece meio contraditório. Jesus Cristo usa nossos pontos fortes, mas ele quer a nossa fraqueza. Porque a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque Deus levanta homens que andam bem na instabilidade, que andam bem na fraqueza, porque é na tua fraqueza que Deus quer que Ele vai aperfeiçoar o poder dEle. Deus ele sempre usou homens trabalhando nas instabilidades. Foi dado um espinho na carne de Paulo, para quê? Por causa das grandezas das revelações de Deus. O espinho na carne que te machuca é o mesmo que te deixa próximo de Jesus. O Espírito Santo de Deus está movendo aqui hoje. Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus. Deus ele está trabalhando hoje em fragilidades aqui. O Espírito Santo testifica isso no meu coração. Você que chegou aqui hoje na dificuldade, na prova, na luta, na dor, Deus ele está suscitando força hoje no meio da tua fraqueza. Ei mulher, não desiste, pois o Senhor Deus está te fortalecendo hoje no cenário da tua fraqueza. Jovem, não desista, porque é nessa tua fraqueza que o Senhor Deus vai te aperfeiçoar e te fará um grande homem. O problema não é instabilidade, o problema nunca foi instabilidade, o problema somos nós mesmos. A gente precisa se adaptar para andar bem por cima delas, porque é lá que a gente está seguro em Cristo Jesus muitas das vezes, é lá que a gente está perto do Senhor, nas alturas do Senhor. Não é em vão, porque Deus levanta gaditas. Olha que coisa interessante. Deus ele trabalha sempre nas instabilidades humanas. E Deus ele primeiro sempre trabalha em nós, antes de trabalhar através de nós. Qual que era a necessidade de Abraão? Ele não podia ter filhos. Ele tinha uma promessa, mas não podia ter filho. Antes de Deus ele trabalhar através de Abraão, o que Deus ele faz? Ele muda o nome de Abraão. Mudando o nome de Abraão, ele muda a forma que Abraão se vê. Porque Deus, antes de trabalhar através de nós, ele quer trabalhar primeiro em nós. Homem de Deus, mulher de Deus, antes de Deus começar a trabalhar através de você, Ele vai começar a trabalhar em você. Para mudar a forma que você vê as coisas, Deus primeiro precisa te fazer enxergar que você é pai de multidões, para depois te dar um filho. Deus ele precisa primeiro fazer você enxergar as coisas de uma forma diferente, para depois fazer com que você opere o propósito dele neste tempo. E para encerrar, que é a parte mais linda, já caminhando para uma oração que eu quero fazer aqui aos irmãos. Eu sempre falo isso, talvez não era a mensagem que vocês queriam falar hoje, mas eu tenho a certeza que era o que o Espírito Santo queria expressar ao coração. E quando é Ele, Jesus Cristo falando, Ele tem o total encargo de cumprir a palavra dEle em nossas vidas. Porque tem a ligeireza da corça. E a corça, além de andar bem por cima das instabilidades, eu creio que Deus está fazendo isso conosco hoje, fazendo andar bem por cima das instabilidades. A corça, quando ela precisa
de beber água, ela consegue, pelo cheiro, localizar a fonte certa. Por isso que está escrito: assim como a corça anseia pela corrente das águas, assim a minha alma tem sede de ti. Deus está levantando hoje gaditas, porque gaditas são como a corça, e no meio da tempestade, no meio da dificuldade, quando vem o adversário, encontra a fonte. Você talvez está se questionando por muitas coisas que têm acontecido na sua vida, mas você não percebeu que Deus tem te feito encontrar as fontes necessárias para que você possa vencer nessa situação. Isso é um sinal que Deus está te fazendo como corça, é um sinal que Deus está te levantando como um gadita hoje. Sabe por quê? Porque Deus está te aperfeiçoando para poder buscar na fonte certa. Existem muitas fontes deste mundo, existem muitas vozes neste mundo. Paulo diz aos Coríntios que existem muitas vozes, nenhuma sem sentido. Todas as vozes que falam trazem um sentido, mas só existe uma voz, que é como a voz das muitas águas, que é a voz de Cristo Jesus. E olha que coisa interessante, quem já foi na praia aqui sabe como que é lidar com muitas águas. Quando você está na praia, a voz das muitas águas da praia é uma voz que cobre todo o ambiente. Se eu estiver ao lado do pastor na praia e eu tentar ouvi-lo, eu vou ouvir ele com dificuldade, porque a voz das muitas águas do mar vai abafar a voz dele que está andando ao meu lado. A voz de Deus é como a voz de muitas águas. Por quê? Porque a voz de Deus, quando chega ao encontro de nossas vidas, ela abafa as outras vozes. Eu quero aqui no nome do Senhor Jesus Cristo repreender todo tipo de palavra de maldição que foi lançada contra a sua vida, falando que você não ia conseguir, falando que você não ia prosperar, falando que você não ia chegar, porque eis aí a voz de Deus hoje, que está abafando todas essas vozes contrárias e trazendo um sentido novo para a sua vida, um propósito novo de um vencedor. A corça encontra a fonte. A corça, quando entra na dificuldade, quando sente sede, ela não busca em outro lugar a não ser na fonte verdadeira. A nossa fonte é o Senhor Deus. A nossa fonte é o Espírito Santo de Deus. E Jesus Cristo está levantando para este tempo pessoas que foram como Ele, que têm um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo que ungiu a Jesus Cristo é o mesmo Espírito Santo que está em nossas vidas. E Deus está separando homens que estão sensíveis à voz do Espírito Santo, que bebem da fonte do Espírito Santo, porque a água que eu lhes der fará jorrar um rio em vocês para a vida eterna. A fonte do Espírito Santo de Deus é uma fonte de eternidade, e vida eterna não é somente o ato da salvação quando a gente for ter com o Senhor. Viver uma vida eterna não é só lá, viver uma vida eterna começa aqui, porque viver uma vida eterna é viver das coisas que são eternas, das coisas que são infindáveis, das coisas que são do Senhor. E o que são as coisas do Senhor? A alegria que vem de Deus, a presença do Espírito Santo em nossas vidas, o poder do Senhor para vencer. Deus está te dando poder hoje para buscar na fonte eterna, inesgotável, para que você seja um valente de Deus. Nesta noite eu peço que os irmãos fiquem de pé. Deus está hoje está te capacitando para ser um gadita, que permanece firme no Senhor, no deserto. E no deserto, prova da fortaleza do Senhor. É homem de guerra, preparado para a luta, manuseia bem o escudo, lança, tem rosto como de leão. Deus está fazendo homens vitoriosos com o rosto de leão aqui. Eu posso enxergar pelos olhos da fé homens com o rosto de leão aqui hoje. Homens cheios do Espírito Santo. Deus está levantando pessoas que são como os gaditas, que têm a ligeireza da corça. Anda bem, pastor, no cenário da instabilidade e sabe achar a fonte.
Essa é a regra da parte de Deus. Você anda bem por cima da instabilidade e procura a fonte. Anda bem na instabilidade e quando vem, fica com sede, sabe achar a fonte certa e pela fonte alimentado ao Senhor. E consciente de que esta fonte não está distante, você não precisa ir distante para buscar esta fonte está no nosso interior. Essa fonte se chama Espírito Santo de Deus. Eu quero fazer uma oração hoje pela sua vida. Para que Deus ele levante Obadias neste tempo, aliás, Gaditas neste tempo, e também levante Obadias neste tempo. Uma coisa curiosa também sobre Obadias, eu vou voltar aqui para pregar sobre Obadias, pastor, no tempo, já fiz o meu convite aqui. É que Obadias, quando sustentou os profetas que estavam perseguidos por Jezabel, porque tem um detalhe, e não vou falar não, vai ficar para quando eu vim aqui pregar. Mas Obadias, ele tinha pão e água para entregar para profetas. Quem tem ligeireza da corça encontra a fonte. Obadias tem água para oferecer. E esta água é o Espírito Santo. E o pão é a palavra de Deus. A gente está convicto disso. E o Espírito Santo de Deus, ele não se move sem a palavra. Não se move. O Espírito Santo de Deus, ele está sujeito à palavra de Deus. Por quê? Ele é o Espírito da palavra de Deus. Então ele não foge de si mesmo. Ele é o Espírito de Cristo. Está escrito que Cristo é a palavra de Deus. E o Espírito da profecia também é Cristo, está lá em Apocalipse. E Obadias, guerreiro valente da parte de Deus, quando chega a dificuldade ou quando precisa sustentar alguém, sustenta com pão, com palavra. Deus está capacitando você para ter palavra, para sustentar outras pessoas e para ter água. Deus não está levantando o evangelho egoísta não, o evangelho de Cristo nunca foi egoísta. Deus nunca vai te dar uma bênção que não vai influenciar outras pessoas. Guarde isso, toda a bênção que Jesus Cristo nos dá não é só para proveito próprio, influencia também outras pessoas. Não seja uma pessoa egoísta, que quando Deus te abençoar, você não fazer outras pessoas sendo participantes da sua bênção. Deus está levantando pessoas aqui que farão os da sua casa ser participantes da bênção, amigos que te ajudarem em oração também ser participantes da bênção. E até os não merecedores ser participantes da bênção, porque o evangelho de Cristo também é amar os nossos inimigos. Meu Deus, é a verdade do evangelho, né, pastor? Tem água para oferecer. Água é o Espírito Santo. Quando tem a dificuldade, a provação, o Espírito Santo de Deus flui através da sua vida e através de você. Outras vidas são alimentadas e saciadas em sua sede. Deus está te dando hoje poder e autoridade para manusear a palavra, para trazer vida e manusear também, viver bem na presença do Espírito Santo de Deus, que os cenários serão mudados na sua casa, na sua família, na sua vida, pelo poder do nome de Jesus. E esta água está correndo aqui do Espírito Santo de Deus, e eu quero fazer uma oração agora neste instante. Na terça-feira, no domingo, que eu tinha feito conversando com Deus, né, domingo, o Espírito Santo de Deus me despertou, e o irmão Aparecido tinha até me feito o convite, né? Mas ele até então não tinha me retornado. Então, domingo passado, na ceia, me veio a lembrança, né, dessa oportunidade. Eu falei, Senhor, se tens um propósito, então, para ministrar lá nesse culto dos homens, hoje o irmão Aparecido vai me mandar uma mensagem. Dito e feito, terminou a ceia, quem toca lá o WhatsApp, o irmão Aparecido me manda a mensagem, eu entendi. Glórias a Deus. Então, é do propósito de Deus. E o Espírito Santo de Deus palestrava no meu interior que ele ia produzir curas hoje aqui. Ele ia produzir curas hoje. Porque a palavra pregada é viva. A gente está falando a respeito da palavra de Deus. A palavra de Deus movimenta a cura. E o Espírito Santo vivifica essas curas da palavra de Deus. Eu não sei qual é o sentido, mas Deus vai curar vidas aqui hoje para se tornarem valentes da parte de Deus. Eu não vou falar, me atrevo a dizer não, mas eu vou falar. Tenho ousadia para dizer que Deus está tocando em colunas aqui neste instante.
Você que chegou aqui hoje com dores na região da coluna, nesta parte aqui, eu creio que o Espírito Santo de Deus, pelo poder do nome de Jesus Cristo, está te tocando agora e trazendo cura para a sua vida. Seja tocado agora pelo poder do Espírito Santo em nome de Jesus Cristo. Fiquem ligados neste momento, pois o Espírito Santo de Deus, ele vai começar a tocar em vidas agora, neste instante. Há uma presença gloriosa já neste ambiente do Espírito Santo. E ele se movimenta no meio dos louvores. Então começa a adorar ao Senhor. Começa a entregar as tuas palavras de adoração. Que eu quero fazer esta oração aqui. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai tocar, vai se manifestar aqui neste lugar. Aleluias, pois ele já está tocando aqui. Espírito Santo de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te faço esta oração, consciente de que foi a tua palavra pregada, pois és o Senhor que rege. Quem aparece aqui não é o homem, não é o Enzo, não é o pastor, é o Senhor que está aqui, acima de tudo e de todos. Não são palavras que saem da minha boca, mas é a tua palavra sendo ministrada. É o Senhor que dirige a espada do Espírito. E tem um propósito, Senhor, para esta palavra ser ministrada, que o Senhor Deus quer trazer algo extraordinário da tua parte aqui, Senhor. Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo, começa agora a encontrar, Senhor, os teus valentes que estão passando no momento do desânimo, os teus valentes que estão passando no momento da provação, os teus valentes que estão passando no momento da angústia, e começa a fortalecer os teus valentes agora, Senhor. Vai ao encontro dos teus valentes que estão escondidos, Senhor, tal como Obadias estava escondido, oh Senhor Deus, e começa a visitar agora e tocar nos teus valentes, trazendo renovo, trazendo cura, trazendo as maravilhas da tua presença, Espírito Santo de Deus. Você agora comece a ser renovado pelo Espírito Santo, você agora comece a ser revigorado pela presença do Espírito Santo, você agora comece a receber forças da parte do Espírito Santo, você agora comece a receber cura da parte do Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo de Deus, ele toca do alto da cabeça até a planta dos pés. Hoje o Espírito Santo de Deus, ele toca agora no teu interior. Hoje o Espírito Santo de Deus está tocando em corações. Ai, o infarto não vai chegar até a tua vida. Está acontecendo aqui agora nesta hora, cateterismos celestiais da parte de Deus. Tem gente aqui que está tendo as suas veias desobstruídas pelo poder do Espírito Santo de Deus. O Senhor realiza a cura, o Senhor hoje te cura, o Senhor hoje te restaura. Hoje o Senhor Deus te movimenta. Começa a ser movimentado pelo Senhor. Você que há muito tempo não falava em línguas, comece a ser cheio de línguas estranhas agora. Comece a ser cheio agora da unção da parte de Deus. Comece a ser tocado pelo fogo do Senhor. Comece a sentir no nome de Jesus Cristo. Seja tocado agora por esta unção gloriosa. Comece a ser tocado por este azeite fresco que desce do trono do Senhor Deus, que invade toda essa igreja, pois o Espírito Santo hoje te restaura. Hoje você recebe a força que você precisava para essa caminhada. Hoje Deus te dá força para resistir lá no cenário da tua família. Você que veio aqui por baixo de afrontas da parte de Deus, Deus te levanta como um valente para fugir dessas afrontas. Deus, ele vai te exaltar no cenário da tua afronta, pelo poder dele em sua vida. Oh Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, esses homens de Deus agora o Senhor os capacita e levanta como obreiros aprovados diante do Senhor, que não tem o que se vergonhar. O Senhor levanta obreiros aqui agora. Deixa o Espírito Santo de Deus te movimentar. Ele te dá ousadia, ele te dá graça pelo poder dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Receba hoje da presença do Espírito Santo e deixe ele te movimentar para que você se torne um novo homem, para que você se torne uma nova mulher, para que você esteja cheio de vida, para que você suporte o dia mau, para que você seja movimentado pelo Senhor onde quer que for. No nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo, e a igreja glorifique ao nome do Senhor que agiu em nosso favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus.
Que Deus abençoe nossas vidas nesta noite. Que Deus abençoe a tua vida, Enzo, a cada dia mais, em nome de Jesus. Eu gostaria de saber se nesta noite tem alguém aqui que não é evangélico ou que é afastado da igreja e que quer aceitar a Jesus como seu Salvador nesta noite. Se tiver, eu gostaria de te fazer esse convite. Já estamos partindo para o final deste culto, mas hoje eu não posso terminar esse culto sem antes te franquear a oportunidade de você receber a salvação de Deus em tua vida. Tem alguém para Jesus hoje? Se não tem, que Deus te abençoe, que Deus conceda outras oportunidades na tua vida e que Deus continue abençoando a vida do Enzo, em nome de Jesus.